Para este tema, tenho o prazer de apresentar o Marcos Hess, Head de Engenharia de Aplicação da Voith Turbo, que será nosso palestrante neste painel. O Marcos é formado em Engenharia Elétrica, possui MBA em Gerenciamento de Projetos e possui mais de 10 anos de experiência na Voith. Vamos dar as boas-vindas a ele. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Esse evento foi muito bem pensado, com carinho, para vocês. Hoje a gente tem um foco mais na divisão Turbo da Voith. Ela é formada por 3 grandes divisões, Hydro, Paper e Turbo. Hoje a gente vai dar um enfoque para Turbo, mas a gente vai mencionar aqui uns colegas da Paper que estão por aí na audiência. Desde já agradeço também a vinda aí do Almir e do Anderson. Esse é o nosso CEO da Voith Turbo, o Herr Cornelius Weitzmann. Ele fala aqui, né, tá em inglês, está bem claro. A empresa tem mais de 150 anos, tem raízes alemãs, tudo mais. O que eu gostaria de deixar em foco é o que está em amarelo, que hoje a nossa missão é verificar a perfeita interação de todos os componentes do acionamento. Por quê? Porque na visão, nossa nova visão é sermos o mestre do acionamento. Seja o acionamento completo com componentes Voith ou não, de terceiros, até mesmo de concorrentes, inclusive dos parceiros da Vulcan que estão aí. A nossa visão é chegar com excelência em todos esses segmentos, seja sobre rodas, sobre trilhos, na água, e também aumentar nosso escopo de atuação em setores industriais já bem consolidados. Um pouquinho da Voith Turbo em números. A Voith Turbo é uma empresa fechada agora em dezembro de 2022 com vendas de 1,6 bilhões de euros, 8 mil colaboradores, 3 divisões e presente em 60 países. Falar agora um pouquinho do portfólio, só para conceitualizar aqui. Essa aqui é uma parte institucional, vai ser rapidinho. As estrelas do dia, que são o Rodrigo e o Magno, logo mais estarão aqui no palco para mostrar os cases de verdade. A Voith Turbo andou adquirindo algumas empresas, então para a divisão Industry, recebeu o reforço da Elin Motoren, na divisão Off-Highway da Argo Heroes, e na divisão Mobilidade, a IGW Rail. A divisão Mobilidade, ela fornece componentes para o mercado marinho, veículos comerciais, veículos ferroviários. A divisão Industry, energia eólica, óleo e gás, mineração, energia, siderurgia e também engenharia mecânica. E a nossa divisão Off-Highway, que é a mais nova dentro da Turbo, componentes para as máquinas de construção e agrícolas. Assim como todos que estão aqui presentes, né, serviço da Voith Turbo ele é muito importante, faz parte do nosso business. Agora vamos dar aqui os destaques de cada divisão, vou apresentar rapidamente mais ou menos a linha de produtos. Na divisão de veículos comerciais, o Voith Retarder, a Diva, que é a transmissão mecânica. Algo interessante aqui, que são sistemas de armazenamento de hidrogênio e também acionamentos elétricos para ônibus e caminhões. Na parte ferroviária, redutores, o Cargoflex, que é um engate automatizado, e também acoplamentos de engrenagens. Aplicações marinhas, né? Nós temos os thrusters e os propulsores inline, o Electric Voith Schneider Propeller e o Linear Jet. Já mais na parte industrial, os nossos famosos variadores hidrodinâmicos de velocidade, o Vico Drive, que é um planetário integrado com servomotores, e o Vorecon NX, que é um planetário integrado com tecnologia hidrodinâmica. Na parte de Turbo Gears, nós temos a caixa de engrenagens integral, dispositivo de giro lento
e o planetário propriamente dito. Mas indo para os hidrodinâmicos, o nosso famoso acoplamento de enchimento constante, e o mais novo membro aí da família, o Turbo Belt, que é o acoplamento hidrodinâmico de enchimento controlado. Ainda temos no portfólio equipamentos de tecnologia de ligação, como eixos Cardans, que a gente conhece, acoplamentos altamente flexíveis, limitadores de torque. Já em componentes hidráulicos, nós temos uma gama de servomotores para prensas, robótica e máquinas rápidas. Pode parecer loucura, mas também temos componentes para atuadores de turbina, especialmente turbina a vapor. Conversores IH, válvulas direcionais, um sistema operacional exclusivo e também um controlador digital exclusivo para essas turbinas. Do portfólio da Argo Ritos, temos aí uma gama de componentes para controle, gestão e qualidade de fluido, no caso óleo, filtragem e alguns tipos de válvulas. Da Elin Motoren, que o próprio nome já sugere, motores elétricos especiais. Estávamos falando, Benjamin, sobre usinas nucleares. A Elin é especialista em motores em usinas nucleares, inclusive temos aqui no Brasil. Motores elétricos especiais, né? E também geradores síncronos e geradores eólicos, que também temos uma base instalada interessante já aqui no nosso território. Antes de falar aqui das megatrends, eu vou incluir aqui um produto dos nossos colegas da Voith Paper, que são as bombas de vácuo. Aí, se alguém também tiver interesse, o Almir e o Anderson, eles estão ali à disposição. Bom, antes de entrar nas duas megatrends que a Voith Turbo, que acreditou que o grupo todo segue, eu gostaria de informar, né, com muito prazer e honra, que desde janeiro de 2022, o grupo Voith, ele é neutro em carbono. Já atingimos a neutralidade em carbono, por conta dessas duas megatrends. A primeira é a descarbonização, com muito foco em energia eólica, em infraestrutura de hidrogênio e mobilidade elétrica. E a segunda foi a digitalização, por meio do CargoFlex, que é aquele engate automático, serviços digitais, com a realidade aumentada ou não, aí depende muito das especificações, e no campo da mineração, na mineração inteligente, mais especificamente em gêmeos digitais, o Digital Twin. Isso tudo para mostrar que tecnologias sustentáveis, elas estão, sempre estiveram e sempre estarão no DNA da Voith. Isso tudo nos move. Aí a provocação aqui é: o que move vocês? Essa é a minha apresentação. Agora eu vou chamar ao palco o nosso amigo Rodrigo Gratz para apresentar o primeiro case de sucesso em retrofit em britadores, acionamento de britadores. Por favor, Rodrigo, uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Nós vamos tentar controlar aqui. Bom, o case que eu vou apresentar para vocês é a respeito dos limitadores de torque da Voith. Nesse caso especificamente, o SafeSet foi aplicado nos britadores primários. Bom, todo mundo está falando o nome dos participantes, né? Da usina da mineração da Vale, no S11D. Aqui os dados do S11D, eu acredito que já seja de conhecimento de todos. Fica na cidade de Canaã dos Carajás. A Voith, ela já participa e acompanha o projeto S11D desde do início, né, básico, manutenção, a construção dos módulos, instalação dos equipamentos. E eu, pessoalmente, desde 2014, ainda na movimentação dos módulos, a gente já estava lá acompanhando. E nesse primeiro momento foi quando surgiu
as primeiras relatos, né, de problemas que eles tinham com os limitadores de torque de um outro fabricante que não atendiam e que estavam dando muito problema, desarmando, sei lá, 2, 3 vezes por semana, tá? Aqui os dados da aplicação em si. O projeto foi no ano de 2018 que teve a implementação, mas a gente já estava trabalhando com os dados desde 2016. Bom, esse projeto ele foi implementado nas 4 linhas, né, de britagem do S11D. São 2 equipamentos por máquina. Basicamente, 100% do minério processado passava por esses equipamentos, né, passava pelos britadores primários. A solução Voit foi implementada e a gente teve uma redução do número de paradas não programadas por falha nos limitadores. Passaram de 2 por semana a praticamente 1 a cada 3 meses, e mesmo assim não eram falhas, eram desarmes provocados por entrada de materiais mais duros ou que estavam fora do limite mesmo, aonde o equipamento da Voit ele conseguia proteger o equipamento, né? No caso é um britador de rolos. Aqui algumas imagens da instalação dos primeiros, né? Que quando a gente forneceu a solução de engenharia, a gente também forneceu o acompanhamento de startup e o comissionamento dessa máquina, que é vamos dizer assim, é o padrão de trabalho da Voit. A gente não só fornece a solução tecnológica, mas também a implementação e acompanhamento de campo. Aqui, por questões mesmo de segurança, como o pessoal já falou, todo o trabalho tem um sistema de bloqueio e demora um pouco. A gente acabou entrando noite adentro para poder terminar o comissionamento, né? E também aproveitar e fazer disso um treinamento prático em loco para que os outros equipamentos fossem instalados pela equipe da própria Vale. Como resultado, né, da entrada em funcionamento desses limitadores de torque, a gente teve um aumento de produção, né, até relativamente grande, pela redução de paradas inesperadas. Lá o equipamento Voit era um SafeSet SRN 200, isso aí é relativo ao tamanho dele. A capacidade de torque, não vou lembrar agora, mas... sim. Até para complementar a informação, acredito que dê para... Não, já passou para o próximo. Vou voltar aqui. O acoplamento dinâmico de projeto original, ele já era um Voit, um 750T, e tinha montado uma conexão de lâminas especial e o limitador de torque de ogivas, né, que não conseguia trabalhar no nível de torque apresentado por essa máquina. E quando a gente fez o projeto, para nossa facilidade, a gente já tinha os dados tanto do acoplamento hidrodinâmico quanto da conexão especial, então a gente conseguiu fazer uma solução integrada que atendesse ao cliente. Aqui é um segundo caso também de limitador de torque, tá? É um SafeSet SRN 190, SRF, desculpa, 190. Ele também é aplicado no britador primário, seria numa linha auxiliar da Vale, que seria a 5ª linha lá do sistema S11D. Lá é uma aplicação um pouco mais leve, por isso um acoplamento menor. Também já tinha o acoplamento hidrodinâmico da Voit, só que lá era um tamanho abaixo, era um 650 TV. E nessa mesma máquina, a gente também tinha um outro SafeSet, que já veio instalado, mas no sistema de alimentação de sapatas, né? Então, você já tinha a tecnologia num pedaço do equipamento, mas não na parte de trabalho em si. Lá, essa máquina, a Vale teve alguns problemas
mais críticos, porque além de você ter as paradas não programadas, esse sistema com o volante, né, de inércia e tudo mais, ele acabava aplicando uma força muito maior quando ele dava problema e chegou a destruir o acoplamento hidrodinâmico e o acionamento pelo menos umas 2 vezes. E aí a gente apresentou, eles já tinham conhecimento do case de sucesso anterior, que era nos britadores primários de maior porte. Então esse aqui já foi um trabalho um pouco mais rápido, mais fácil, porque eles já conheciam e confiavam na nossa tecnologia. Aqui a imagem o desenho, né, que isso aí é uma coisa bastante interessante da gente falar. Embora hoje você tenha várias soluções eletrônicas de limitação de torque, monitoramento de corrente do motor e tudo, quando a gente fala de limitação, a gente tem que pensar no sentido da carga. E o acoplamento SafeSet, por ele ser uma proteção mecânica, ele tem uma atuação instantânea e ele protege todo o resto do trem de acionamento. Deixa eu ver aqui agora. Vamos dizer assim, o mesmo resultado que a gente teve no primeiro, eu queria pedir para ver se a gente consegue passar um vídeo para que vocês visualizem como é que é o funcionamento, né, a atuação do SafeSet. Aqui, no caso, é numa planta siderúrgica, numa laminação. São eixos bastante robustos. Começou o acionamento, quando teve a sobrecarga, imediatamente ele rompe um bujão cisalhante e vai fazer com que a máquina continue, o motor continua trabalhando livre, mas o resto da máquina para instantaneamente. Visando também a questão do meio ambiente, né, e de sustentabilidade, a Voith ela já substituiu aquela névoa que vocês viram ali, que seria o fluido de pressurização. Ele é um fluido hoje chamado de EcoPressure. Ele é biodegradável e não agride nem o ser humano nem o meio ambiente. Então a gente não tem mais nenhum problema, nenhuma restrição em termos até de aplicação em indústria alimentícia ou alguma coisa que você tenha receio de contaminação do ambiente. Bom, espero que vocês tenham entendido o objetivo da apresentação. Eu acredito que agora vou chamar o meu amigo Magno, que vai ter uma apresentação um pouco maior. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, em meu nome da Voith, queria agradecer essa oportunidade, né, a HK e demais envolvidos nesse excelente evento. Bem, para começar, eu vou pegar, vamos dizer assim, carona e continuidade em 2 apresentações. Uma da Haver, outra da Vulcan. Eu até anotei aqui alguns pontos que começam com qualidade. Sendo que qualidade, evidentemente, pensa-se sempre, né? Qualidade, está envolvido na qualidade, tem preço, tem um custo a mais, né? Então, valor agregado, não só os benefícios, mas também preço, normalmente tem, não vou generalizar. Outro ponto é competitividade, mercado. Nós temos, infelizmente, hoje, vou falar assim, infelizmente, uma gama de fornecedores aos quais nós sabemos que, infelizmente, não preservam a ética profissional, né? Em alguns casos, a gente sabe que existem produtos aos quais, que nós mesmos até adquirimos para a nossa casa, né, na nossa vida particular, que aguardamos ter algum tempo de vida útil, ao qual, infelizmente, não chega nem a 10% daquilo que esperávamos. Outro ponto, inovação. Foi muito bem abordado aqui, até pelo Pedro, que a questão da inovação, ela tem que ser adequada ao interesse do usuário final, né? Não adianta vir com uma coisa tão mirabolante, na qual talvez não venha a ser útil para eles, né? Mas da mesma forma, em contrapartida, o que eu percebo nos meus 18 anos de Voith,
e tem mais 17 anos de manutenção, que eu trabalhei na CSN, né, e trabalhei na ArcelorMittal, é o desafio, né? Bem, então o próprio tema está aí, mostrando justamente duas coisas que eu ia abordar: a qualidade e a questão da aceitação da inovação, da tecnologia. Porque nós sabemos que tem uma, vamos dizer assim, até dentro do português, uma frase muito dita pelo pessoal de manutenção, que é: time que está ganhando não se mexe. Só que, às vezes, esse time que está ganhando não se mexe, ele tem as suas deficiências, a sua tecnologia mais do que ultrapassada, né? Então, vamos lá. Esse projeto, uma questão até de confidencialidade e tudo mais, eu não vou tocar no assunto de cliente, nem tampouco de outros mais. Mas é na área de mineração, na qual nós entramos, eu no caso, em 2007. Pouco depois que eu entrei na Voit, e já entrei com esse desafio aí. Duas correias importantíssimas, uma que escoa o material do pátio e outra que carrega os navios, né? O shiploader. Então, o que acontece? Tinha um problema seríssimo, que a tecnologia que estava lá, esse eu posso falar, é Fluid Drive, que era da década de 60, e esse Fluid Drive foi adquirido em 2000, por volta de 2000, pela Voit, é uma empresa lá na Inglaterra. Então, por aí já se vê, é uma tecnologia muito antiga, da década de 60. A implantação a implantação ali foi em torno de 1970, capacidade bem grande, né, vamos tentar falar da nominal, né, 20 mil toneladas, minério de ferro, pelota, 3 acionamentos de 1.000, que é o importante, mais um de 600. E outros dados mais aí. Esse é o perfil, né, da correia transportadora, pequena, 300 e poucos metros, mas com uma grande capacidade. Esse aí é a tal tecnologia antiga, Fluid Drive, antiga, bem antiga, da década de 60. Então, como é que iniciou? Como eu falei, iniciou em 2007. Praticamente foram 10 anos junto ao cliente, tentando de tudo quanto é forma obter esse projeto. 10 anos, porque ele foi implantado em 2017. Então, tudo foi acontecendo e 2009, esse cliente ele analisou o mercado em termos de oportunidade de implantar tecnologia eletrônica e dos diversos fornecedores. Em 2009, por uma questão econômica, financeira, optou-se por um produto que, na época, que era similar a esse Fluid Drive, que tinha em torno de 50% custo menor. Então, vendeu-se alguns equipamentos e outros foram reformados, passaram por um overhaul. Bem, 2010 foi implantado. Como no caso, a Voit adquiriu a Fluid Drive, e esse projeto é originário, o Fluid Drive foi vendido para uma outra empresa, então eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas de projeto, que hoje, inclusive, já estão nem mais na Fluid Drive, e disseram alguns problemas que poderiam acontecer, né? Então, resumindo, isso aconteceu. E eu permaneci junto ao cliente, observando os fatos que estavam acontecendo. E quando começou os problemas, a partir de 2010 em diante, foram feitos vários trabalhos, e acabou que esse cliente teve que assumir integralmente, quase integralmente, a busca pela solução para eliminar os problemas que estavam acontecendo. Então, teve problema de montagem do equipamento, teve problema de contaminação do óleo por metais, teve problema de ajuste de válvula centrífuga e teve problema também de processo de fundição. Esse, principalmente, foi um dos pontos que essa pessoa da Fluid Drive me falou que teria. Esse aí é o gráfico real, que inclusive eu obtive com o cliente,
dos acontecimentos, dos eventos que aconteceram, né? Do momento que eles começaram a medir, que começou em 2011, mas a implantação foi em 2010. E até 2017, nesse período aí, 6 anos, tiveram essas ocorrências aí em torno de 127 horas. Pega o minério, bota 20 mil toneladas, vezes $100, que na época era, né, a tonelada, e multiplica, vê quantos bilhões vai dar, reais. Né, quantos milhões. Provavelmente dá para montar as 2 correias novinhas, alguma coisa nesse sentido. Bem, e nessa insistência minha, vou chamar assim, até porque, como eu falei, eu era da manutenção, então eu sinto a necessidade, eu senti a necessidade da presença do fornecedor, né? Eu mesmo não sou perfeito nisso, não consigo estar em todos os meus fornecedores ao mesmo tempo, infelizmente, meus clientes, desculpe. Então, em 2011, o projeto voltou para a Voith. Voltou no sentido de quê? Começar a discutir de novo. Estou tendo problema. Será que a Voith tem realmente uma solução? Né? Aí voltou à tona a questão, e a Voith propôs, assim como tinha proposto anteriormente, 2 soluções. Uma, que é um acoplamento de enchimento controlado, que o meu amigo tocou no assunto, e a outra, que é o acoplamento de enchimento constante. Para quem não sabe, qual é a diferença? O constante, ele tem o seu volume fixo lá dentro do acoplamento, não varia. Está lá dentro, hermeticamente fechado. E o variável, ele tem uma unidade de bombeamento e um reservatório de óleo. Então, ele manda o óleo conforme a necessidade. Então, por isso que ele é controlado. E essa tecnologia é uma tecnologia que hoje é o TurboBelt, desenvolvido especificamente para o transportador, que faz toda a automação. É muita coisa para falar, vou só exemplificar uma coisa. Ele pega um motor, por exemplo, uma correia como essa, tinha 4 acionamentos, pega um motor e aquele motor vai ser o mestre. Todos os motores vão trabalhar pelo acoplamento hidrodinâmico no mesmo nível de demanda. Nenhum nem outro vai sofrer mais do que o outro, em hipótese alguma. Seja por qual for a razão. Tá? Por exemplo, um motor pifou. Aí, pelo sistema, sabe-se que a capacidade reduziu e que, em vez de 20 mil toneladas, para não perder produção, pode-se trabalhar agora com 12 mil toneladas. Então, desliga aquele e os 3 irão trabalhar. Tudo isso é possível. E muito mais coisa. É completa automação. Bem, então, o que aconteceu? Aquela questão da inovação, do desafio, do receio de obter alguma coisa nova e dar algum problema. É o que alguns clientes falam, a caixa preta, né? Então, decidiu-se utilizar o 866, que é esse aqui, câmera dupla, que é uma tecnologia que só a Voith tem, que seria compatível a 2 acoplamentos hidrodinâmicos juntos, um face a face. Por quê? Como eu vi lá dentro, é porque já era uma tecnologia dominada. Porque ele já tem mais de 400 unidades da Voith lá. Então, já conhecem, dominam o produto. Entendeu? Então, era mais fácil não passar, talvez, por algum problema, que assim vou me colocar na cabeça do cliente, do que botar uma tecnologia onde envolve eletrônica, envolve sistema, envolve outras coisas e começar a ter o problema de novo. Enfim, resolveram. Só que nós já temos esse produto aqui, que eu pego como referência nesses workshops e treinamentos que eu vou na Alemanha, como é que é alguns outros países em termos de aceitação de novas tecnologias. Os Estados Unidos, por exemplo, aceita tudo, parece novo, igual o Vorecon NX, apareceu, não dá nem um ano, já comprou. Apareceu um TurboBelt de nova tecnologia, já comprou.
É diferente, no Brasil não aceita. Não aceita. Vai saber por quê. Né? É difícil, o brasileiro é complicado. É um ser diferente. Então, a solução, né, algumas questões aqui que a gente pode comentar. Como utilizou-se o acoplamento enchimento controlado, enchimento constante, eu não tenho como equalizar automaticamente. Então foi proposto pegar o motor de 600 e passar para 1000. Para quê? Porque todos os motores tivessem a mesma faixa. Tá? E outros mais. Uma importante variável, que nesse caso não pode ser variável, é a limitação de torque. Para aquele transportador, tinha que ser, no mínimo, em torno de 139% do torque transmitido pelo motor. Enfim. Então, esse é o equipamento, tá? Alguns pontos importantes a se destacar aqui. A limitação de torque, como eu falei, que esse é um ponto que, às vezes, o cliente não conhece. O que é a limitação de torque? Que essa que é a chave do acoplamento dinâmico. Que, às vezes, o cara, esse acoplamento é igual ao meu. Será que a limitação de torque é a mesma? Então, essa questão, o tempo de partida, e tudo isso aqui também foi analisado pelo cliente. Se aquela limitação de torque ia ser compatível com a tensão na correia, que isso é importante. Esse é o equipamento, é como eu falei, são 2 acoplamentos. Para quem conhece o acoplamento dinâmico, é só perceber que são como 2 acoplamentos um do lado do outro, um de frente para o outro. A simulação, a Voith, ela possui um software, que já está na 5ª, 6ª geração, não sei, que ela desenvolveu no seu próprio banco de teste. E todos os dados gerados para a simulação foram extraídos do banco de teste. Então, realidade, porque a Voith tem um banco de teste de 7 megawatts, são 7 ao todo, sendo alguns de 7 megawatts, que faz simulação de velocidade, de partida, de inércia, de tudo. Então, ele simulou, aqui eu não vou entrar em detalhes, senão vai tomar muito tempo. Então, você tem ali a temperatura do acoplamento, você tem a rampa de partida, você tem o torque somado, você tem tudo. Então, a limitação é aquela lá, 139. Tempo de partida, 27 segundos. Desde o momento que parte até equalizar a velocidade. Aqui é só um comparativo, que a primeira solução da Voith era de 110 de limitação, bem baixa, porque eu controlo. O acoplamento de enchimento controlado eu faço o que eu quero, parto do tempo que eu quero, na limitação que eu quero, e o outro é 139. Partidas 2 consecutivas, que é um padrão, né, que a gente segue, para ver qual é o comportamento de temperatura. Porque o que limita um acoplamento dinâmico? É a sua capacidade térmica. Tá? Então, dentro disso aí, você percebe naquela linha vermelha a temperatura subindo gradativamente, chegando a mais ou menos 100 e poucos graus, tranquilo, porque lá foi colocado um bujão de 180 graus, sendo que tem um sensor de temperatura que interliga com o cliente e faz gráficos, né, que se acompanha a temperatura versus corrente do motor, versus capacidade versus produção. Então, esse sensor ele é setado em 160 graus, com um bujão de 180. 112, né, que chegou lá. Aqui são 5 partidas em 1 hora. É outro parâmetro também, né, outro padrão de análise. Então, tem lá a primeira partida, segunda e quinta. Então, a temperatura não varia muito. Isso aí só, dentre vários problemas que aconteceram de instalação, furo errado, cliente, né, que teve esse problema, um deles, que a Voith participou integralmente do comissionamento e do startup, foi a diferença de tambores. Como é que se detectou isso? Porque não conseguia equalizar, eu quebrando a minha cabeça, consultando a Alemanha,
os Estados Unidos, que me deram um suporte muito grande. Aí fomos verificar os diâmetros. Estava uma diferença, se não me engano, de 20 milímetros. E isso dá uma diferença grande. Então, equalizamos do jeito que pôde e trocaram posteriormente. Então, esse aí é o gráfico. Eu tenho amperagem, corrente, eu tenho produção e tenho temperatura do acoplamento. Se tiver alguma falha, eu consigo enxergar o que foi. Bem, lição. Eu falei da insistência. Desde 2007, o tempo todo, sentado junto lá, junto com o cliente, para poder ver o que eu poderia estar fazendo. Foco em cima das fraquezas daquele ponto do cliente. O que trouxe de problema? E isso trazendo para mim como uma força para poder influenciar no cliente. Intensa presença. Como eu já resido lá em Vila Velha, do lado de Vitória, né? Eu já disse até onde que é. Resumindo, estava lá dentro do cliente, certo? De um jeito ou de outro, não tem jeito, escapa, né? E também a questão da reputação. A Voith tem reputação, como eu falei, tem quase 400 acoplamentos lá dentro do porto e das usinas. E mais esse trabalho que eu faço lá com a equipe lá deles, né? Então, e mais as ferramentas que a Voith tem, o suporte, principalmente, que eu tive da Voith Estados Unidos. Tem, além da Voith Alemanha, grande conhecimento. E algumas coisas a serem destacadas, né? A inovação, a Voith está sempre em busca de inovação. Hoje ela tem, como foi falado, um grupo estudando, dedicado a transportadores, na questão da indústria 4.0, de soluções digitais, e também de inovação de equipamentos, como eu falei, o acoplamento de enchimento controlado, que controla realmente tudo, não só o volume, mas também o transportador. E a qualidade, que aí entra a questão que eu ia falar, né? Que foi um dos tópicos abordados aqui a todo momento. Porque qualidade, nós buscamos, né, a Voith, a Vulcan e todos mais buscam qualidade. Mas só que o cliente, ele tem que entender, às vezes, que essa qualidade tem um valor agregado que é preço. É preço. E o que eu comentei até com um colega meu da Voith, nessa semana toda que eu estava lá na Vale Tiga, no evento, eu falei para ele, sabe qual é o momento certo para a gente entrar no cliente? A solução é quando ele está com uma dor de cabeça que não acha remédio. E foi esse aqui. O projeto veio, entrou, outro, a dor de cabeça permaneceu. Você quer vender um produto, é na hora que ele está com a dor de cabeça. Ele tentou, não achou a solução, é a hora. Aí você vai vender a solução que você tem. Aquela que ele não quis pagar, que você tem qualidade, que você sabe que vai dar a solução, ele não quis pagar, mas ele vai pagar até mais caro, mas vai pagar. Entendeu? Bem, esses aqui são algumas fotos, né, do transportador. Foram 2 transportadores, 2017, 4 acionamentos, 2018, o outro com 3 acionamentos, né, como eu mostrei lá no início. Está aí que tiver até que mudar a base daquele tal motor de 600 que passou para 1000, alinhamento do conjunto, o transportador, lá em cima lá é o sensor que eu falei, né, que faz o controle 4 a 20 mA da temperatura, e esse aí é o transportador já todo montadinho. Muitíssimo obrigado. Agora acho que é a sessão de perguntas. Cheguei no tempo certo, então. Muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Temos algumas perguntas do público? Ou foi tal informativo que não tem nenhuma pergunta? Realmente foi. Mas temos uma pergunta ali. Boa tarde, Lídio da Povurt Montagens.
Primeiramente, parabéns pela apresentação de todos que antecederam aí. A gente vê que tem muita inovação, muita coisa acontecendo. Agora, nós mineiros somos tidos como conservadores, daí você falou muito bem aí dessa dificuldade de vender novas coisas, de apresentar novas soluções. Aí eu queria só fazer uma provocação, que quem é mais tradicional, nós os mineiros ou os alemães? Bom, eu sou meio alemão, meio brasileiro. Cara, uma opinião particular, pessoal, que até eu brinco muito com o Rodrigo sobre isso, que até chamam de primeira lei de Conquest. Todo mundo é conservador com aquilo que gosta, com aquilo que lhe cabe, com aquilo que lhe interessa. O restante, o pessoal é flexível. Não sei se respondeu, mas essa é a minha resposta. Mais alguma pergunta? Obrigada. Curiosidade? Piada? Aqui na frente. Oi, eu só queria fazer um comentário desse dor de cabeça. Eu acho essa mentalidade também muito difícil, né? Que o paciente ele espera, em vez de fazer um check-up e de tomar algum remédio, ele espera até ele é doente, lá ele paga, né? Mas essa mentalidade precisa mudar. Eu acho talvez mais comunicação, mais... Na Alemanha a mentalidade é assim, eles querem fazer a coisa com produtividade, com eficiência. Se você explica um alemão, olha, se você não faz a manutenção no seu Mercedes, você vai ficar na rua, você vai perder tempo, você vai ter desconforto, mas essa argumentação aparece que no Brasil não funciona. Ele vai dizer, se eu fico na rua, já vou achar uma solução, não sei o quê. É um change of mind, eu acho, que precisamos ativo, talvez, mais ativo, comunicar, né? Exatamente. Como o tempo estava curto, eu gosto de falar demais, então eu não falei muita coisa. A questão é, uma coisa que eu também esqueci de falar, que é a realidade do mercado brasileiro, não sei se é internacional, a questão do leilão. As empresas estão hoje buscando comprar através de leilão. Resumindo, a qualidade vai se perdendo. O tradicionalismo, né, das empresas que buscam preservar a qualidade, vai chegar um momento que vai se perder. Eu penso assim. Né? Por quê? Porque não dá para ficar esperando a dor de cabeça do cliente para entrar e resolver. Certo? Porque eu estou com 18 anos de Voit, dei entrada na minha aposentadoria esse ano, se Deus quiser vai sair. Mas, se você for pensar que você vai ter que ficar pensando... Não, eu quero continuar na Voit, né? Mas, se você for pensar que eu vou trabalhar no projeto 10 anos, 15 anos para obtê-lo, entendeu? É complicado, sendo que você tem certeza que a sua solução é a solução. Então, a gente tem que pensar em curto prazo. E, através de leilão, o que está se comprando é só preço, mais nada. Isso até me deixa irritado atualmente. A gente vê grandes empresas partindo para leilão. Mas, não vou generalizar, porque tem empresas que é bem conservadora. Quando fala que vai comprar, eu já sei que vai chegar na Voit, é da Voit. Entendeu? Não posso generalizar. Quando você vai procurar alguma pessoa da empresa da Vale, por exemplo, para vender algum projeto, a dificuldade que tem de vender esse projeto, porque ele já foi frustrado com vários outros projetos que prometeram 1 milhão de coisas e não aconteceu o que deveria ter acontecido. Então, como que eu acho que soluciona esse problema? É o que a gente estava falando aqui na hora da apresentação da Harvard, né? Eu acho que isso é um casamento. Às vezes a gente encontra empresa que, quando ela te procura, ela quer vender o produto para você. E a gente não quer um produto, não quer que ele venda um produto. Por que eu falo que é um casamento? É o dia a dia. É muito fácil viver o produto, mas vai viver o problema do dia a dia. Vai viver o problema de eu ligar para você toda hora e falar, minha planta está parada, as pessoas estão machucando, estão se acidentando, estou tendo problema de ergonomia. E a partir do momento que você está junto com essa empresa, com essas pessoas, e começa a ajudar a resolver os problemas, aí você começa a ganhar credibilidade. Aí quando você vai vender um produto, aí já é diferente. Hoje eu falo isso porque assim que acontece da Vale com a Harvard. Por isso que eu estou colocando esse ponto, entendeu? Mas não é fácil chegar nesse ponto, realmente é muito difícil.
Como eu até complementando o que você falou sobre o casamento, eu acho importantíssimo. Como eu falei, trabalhei 17 anos em manutenção. Então eu tenho essa visão da dor de cabeça. E eu falo dentro da Voit, o pessoal lá fica achando que eu sou meio maluco, né? Que as coisas tipo assim, é tudo para ontem. Se for para semana passada, melhor ainda. Para o mês passado, melhor ainda. Para hoje, não. Então, a manutenção é assim, a gente sabe que quando ninguém lembra de mim na manutenção, é que eu estou fazendo bem feito. Não é isso? Então, uma das coisas que eu faço, que eu já trazi da minha personalidade de manutenção, meu telefone não se desliga. Desliguei agora, para não fazer barulho. Mas ele fica 24 horas ligado. O Pedro está aqui, ó, meu chapa, dentro da Voit, dentro da Vale. Ele sabe, qualquer momento que me ligarem, eu vou estar ligando, eu vou estar atendendo o telefone. Se eu não atendo na hora, eu vou responder depois, porque eu também tenho minhas obrigações, minhas ocupações. Então, basicamente é isso, né? Só complementar aqui, sem querer gerar muita polêmica, mas assim, uma realidade que eu acho que a gente deve frisar. Eu, aqui do seu lado. Essa questão do casamento, eu, enquanto casado, eu posso falar que a coisa não pode ser unilateral. E aí, infelizmente, a gente tem alguns clientes, não vou citar nomes, aonde, quando ele sente uma dor de cabeça, ele tem o meu celular pessoal, tem o da Voit, ele me liga sábado à noite, domingo de manhã, manda mensagem no WhatsApp e eu atendo, assim como o Magno, assim como outros colegas da Voit, o Lucas que está aqui, o Rez, a hora que chega. Só que aí a gente vai, desenvolve o projeto, traz a solução, tá certo? E existe hoje um afastamento, na minha opinião, que é muito ruim para o cliente mesmo, entre a parte operacional, a parte de engenharia, a parte técnica e a parte de suprimentos, aonde a minha família é Vale. Meu avô aposentado, minha mãe aposentada, meus tios aposentados, eu fui o único que não consegui entrar. o único desgarrado. E, assim, você vê que o pessoal hoje, vocês mesmos, da própria Vale, às vezes eu ligo pro cara e falo assim, pô, me ajuda, eu estou com um processo aqui. Ele fala, cara, é mais fácil você falar com o comprador da Vale do que eu. E esse poder de decisão foi mudando de mãos, se afastando. O Magno é a prova viva de que existem exceções, de que em alguns momentos a área técnica prevalece, mas isso é um caso a cada 50. Infelizmente, o comprador, por exemplo, ele fica aqui em Minas, eu atuo na região norte. É muito longe para o usuário fazer pressão nele e falar, esse parafuso que você comprou aqui não está me atendendo. Eu quero aquele. Mesmo que informalmente. Não, ele vai ver o frio do papel e vai acabar optando pelo mais barato, porque ele também tem as metas dele. Então, eu acredito que a gente deve melhorar a comunicação, como você falou, participar de mais eventos como esse, demonstrar a nossa capacidade e, dessa forma, talvez desenvolver um casamento, um relacionamento mais profundo, onde duas empresas de grande porte, que têm um nome a zelar, que têm uma tradição e uma história, possam desenvolver esse relacionamento de forma benéfica e lucrativa para todos. Assim, desculpa falar demais. Obrigado. Muito obrigada. Vamos encerrar aqui, por questões de tempo. Nós teremos um pequeno coffee break agora, antes da apresentação do professor Roberto Xavier, que é da DIMB, e eu peço que durante o coffee break vocês também usam o nosso QR Code para avaliar o nosso evento, por favor. E nós vemos daqui em 20 minutos. Muito obrigada.